Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aí para nossa terceira aula do nosso mini curso sobre guerra cultural, uma lição introdutória ao assunto, né? Recapitulando todos os nossos tópicos, né? O intuito é introduzir você neste assunto que é de suma importância para o cenário atual. Não é esgotar, né, todos os assuntos, não é esgotar todos os pormenores deste assunto em específico, mas sim trazer uma introdução, preparar e mostrar para você, né, que essa guerra ela existe e que ela pode ser travada de uma forma mais eficiente e que dessa forma a gente pode nos unir, né, nós podemos nos unir enquanto conservadores, enquanto cristãos e tomar aquilo que nós já perdemos por muito tempo graças à nossa omissão, porque essa guerra cultural, essa batalha toda, ela vai nascer da omissão das pessoas, da omissão daqueles que se interessam pela moral, pela preservação da nossa cultura, e isso é importante que nós venhamos a entender que a culpa, né, daquilo que está acontecendo, a culpa dos males que nós temos enfrentado, não é somente dos nossos inimigos, mas a culpa é também nossa, né? Nós que por muito tempo nos omitimos de falar sobre determinados assuntos, nós que por muito tempo nos omitimos de agir em determinados campos, como por exemplo a política, né? Alguns cristãos, infelizmente, têm uma aversão muito grande em relação à política e por este motivo tem deixado com que as trevas, né, as pessoas, os discípulos das trevas, dominem neste campo que é de suma importância para nós. Se nós não nos envolvermos, por exemplo, no campo político, alguém vai se envolver porque não existe vacância no poder. Não tem como o poder estar vago. Então a gente vai entender que a partir do momento que alguém necessariamente precisa estar no poder, a gente vai conseguir contemplar, né, meios para lutar essa guerra, para conseguir talvez até mesmo vencê-la, né? Eu acredito muito e eu acho que a esperança, como muitos bem dizem, é a última que morre. E quando se fala do nosso cenário atual, né, principalmente se falando de Brasil, a gente vê que o poço ele é muito fundo. O poço ele é muito fundo, mas ainda temos saída, mas a saída é a saída cultural. A gente precisa sentar e estudar, ver o que está acontecendo, entender o cenário, influenciar outras pessoas, esclarecer outras pessoas, doutrinar outras pessoas em relação a isso que está acontecendo. E aí, dessa forma, a gente vai conseguir chegar onde a gente quer. A aula 1 e 2, eu creio que foi uma boa introdução a este mini curso. Né? A partir agora da aula 3, a gente vai entrar um assunto, né, de suma importância dentro deste curso, que é algumas personalidades que vão formular algumas estratégias que a esquerda usa, que os revolucionários usam, para subverter e destruir as bases da nossa civilização. Né? Dessa forma, a partir desta aula, a gente vai estar falando primeiramente, né, a respeito da grande frustração dos marxistas. Na aula passada a gente terminou nesse slide aqui, explicando um pouquinho a respeito do que é revolução, e hoje a gente vai falar da frustração dos revolucionários do século XIX. Né, os marxistas, eles acreditavam que a revolução, essa tomada de poder que Gramsci, aliás, que Karl Marx ele vai propor no Manifesto Comunista, ela deveria ser forçada, né? Ela deveria acontecer por meio de uma guerra, por meio das armas. E aí, Engels, escrevendo a respeito disso, ele vai, né, pode-se dizer que ele escreveu uma profecia. Ele vai falar, né, que o mundo estava à beira de uma grande guerra. Isso daí até mesmo não era tão difícil de prever, né, porque naquele momento, no fim do século XIX, começo do século XX, a Europa estava num verdadeiro barril de pólvora, que a qualquer momento iria estourar, né? Só que aí o que vai acontecer? Eles esperavam que o proletariado, os trabalhadores, os oprimidos, eles seriam a força desta revolução. Eles acreditavam que no momento dessa grande guerra, no momento em que esse grande conflito estourasse, o proletariado se uniria e tomaria o poder, se revoltaria contra o patrão, contra a burguesia,
e tomaria o poder de forma violenta, ou seja, eles aproveitariam esse momento da guerra. Só que por que é chamado de grande frustração, a frustração marxista? Porque o que aconteceu foi o contrário. Ao invés de o proletariado se unir e destruir a burguesia, nós vemos que o proletariado ele se uniu à classe burguesa. Por exemplo, nós temos ali o proletariado inglês que foi para a guerra defender os interesses do império. Foi para a guerra defender os interesses da coroa. Isso para o marxista seria inadmissível, né? A figura mais completa do trabalhador alienado. Então você vai ver que, por exemplo, como eu citei a Inglaterra, né? Nós temos homens que fazem parte do proletariado defendendo o interesse da burguesia e felizes por isso, porque eles sabiam que o interesse da burguesia respingaria, né, por assim dizer, nos interesses próprios deles. Então eles entenderam que era necessário não criar uma revolução aproveitando-se do caos, como aconteceu mais ou menos ali na Rússia, né? Você vai ver que a Primeira Guerra Mundial ela vai durar entre 1914 e 1918, e que a Revolução Bolchevique ela vai acontecer em 1917 lá na Rússia, onde a palavra bolchevique significa maioria. Então eles pregam que foi uma revolução da maioria, né, a tomada do poder, a morte dos czares, e pode-se dizer que eles aproveitaram esse momento de crise mundial e também crise local e aplicaram a revolução deles, só que os marxistas eles esperavam que isso aconteceria de uma forma generalizada, não só lá no leste europeu, mas como na Europa toda e no mundo todo. Só que, como eu havia dito, aconteceu o contrário, e neste momento, né, porque eles têm, os marxistas, os revolucionários, eles têm essa grande capacidade de se adaptar aos ocorridos, eles perceberam que talvez, repare que eu coloquei ali entre aspas, né, talvez o proletariado em si, como força de trabalho, como massa de manobra, não seria utilizado, ou não poderia ser utilizado como força da revolução. E nesse momento, né, a partir do momento em que eles se frustram com o proletariado, a estratégia ela começa a mudar. Passa-se o tempo, passa-se algumas décadas, alguns anos, e aí vai surgir a figura desse camarada aí, o italiano, Antônio Gramsci. Ele vai ser preso, ele vai ser jogado no cárcere lá na Itália, né, com a ascensão de Benito Mussolini, o fascismo estava, né, em voga ali, estava enfervescendo na Itália, e por ser um comunista, o Antônio Gramsci ele vai ser lançado no cárcere. Só que o que vai acontecer? Esse filósofo italiano, ele é uma das pessoas que repensou o marxismo, ou seja, o marxismo de Marx não é o mesmo marxismo de Antônio Gramsci. O marxismo utilizado hoje não é o mesmo marxismo de Marx. E algumas pessoas, né, que têm um conhecimento raso em relação ao marxismo não compreendem isso. Olha ali, eu deixei bem em negrito mesmo. Né, o marxismo de hoje não é mais o marxismo de Marx. Ele foi repensado, as estratégias são outras. Lembre-se, né, que na última aula e no começo dessa terceira aula, eu disse que a ideia dos marxistas era tomar o poder à força, era se utilizar daquela guerra, daquela crise mundial, para se unir, destruir e tomar os meios de produção e criar ali uma nova classe dominante, né, a partir do proletariado. Só que isso não aconteceu, eles repensaram o marxismo. Antônio Gramsci, ele entra na história agora, e agora sim a gente vai entender melhor na história esse conceito de guerra cultural, porque Gramsci acreditava que a revolução ela não deveria ser de uma forma violenta. Vocês vão bem lembrar, né, se você assistiu a aula 2, que no Manifesto Comunista, no finzinho do manifesto, Karl Marx e Engels eles deixam uma mensagem para os seus leitores. Eles dizem: trabalhadores de todo mundo univos, vós não tendes nada a perder, a não ser os vossos grilhões. Então o que ele está dizendo? Olha, eu conclamo vocês agora para a revolução violenta e sangrenta. Só que Gramsci, ele entendia que essa revolução, principalmente depois da frustração da Primeira Guerra, que ela não seria tão viável quanto parecia. Então ele entende, ele vai transportar, né, esta revolução violenta para a revolução no campo das ideias.
Então agora é uma revolução ideológica e não mais uma revolução bélica, uma revolução de guerra. Ele visava, olha bem o que eu disse ali, ele visava o dia em que toda a sociedade será marxista, sem ao menos saber do que se trata isso. Ou seja, Marx ele concebe uma revolução tão silenciosa que ela permearia todos os campos sociais e as pessoas que fazem parte dessa sociedade, elas seriam influenciadas de uma tal forma que elas nem ao menos notariam. E para isso, né, ele sabia disso, eles entendiam isso, que essa revolução, por ser uma revolução cultural, uma revolução no campo das ideias, não aconteceria do dia para a noite. E aqui a gente vai entender por que ele concebe isso, né? Mesmo sendo novo, mesmo sendo uma nova concepção de marxismo, uma nova concepção revolucionária, o gramscismo, que é o termo que a gente usa para denominar essa nova estratégia elaborada por Antônio Gramsci, preserva suas raízes, ou seja, a destruição das bases da civilização ocidental, que ainda era vista como obstáculo para a Revolução Cultural. E a implementação, eu coloquei ali, né, a implementação do novo bloco histórico. O que seria bloco histórico? Bloco histórico é uma expressão que Gramsci ele vai cunhar para explicar, né, como a sociedade funciona. Ele vai dizer que o bloco histórico ele é composto de duas instâncias, ou seja, ele é dividido em duas partes, e essas duas partes elas vão ser compostas de estrutura e superestrutura da sociedade. A estrutura seria a organização estrutural, a política, esse tipo de coisa. Agora, a superestrutura, ela seria mais ou menos a direção cultural da sociedade. Aí, na superestrutura, a gente vai ter a religião, a família, esse tipo de coisa. E Gramsci ele vai entender que a revolução ela deve ser aplicada primeiramente na superestrutura da sociedade. O Marx ele já entendia o contrário, que a revolução ela primeiramente começa no campo político, né, a força. Gramsci não, ele falava assim, olha, nós precisamos transformar a sociedade em uma sociedade marxista. As pessoas serão marxistas, as pessoas elas serão revolucionárias, elas nos apoiarão e elas validarão o nosso poder. Para Gramsci, a última instância do poder seria a tomada ou o aparelhamento do Estado, ou seja, eles não começariam a revolução de uma forma violenta. Mas a conquista do consenso precede a coerção. Isso aqui é uma frase de Gramsci. O que isso significa? Primeiro, você conquista a mente das pessoas. Você não vai coagir as pessoas a acreditarem em você, a aprovarem as suas ideias. Você vai convencê-las, mas de uma forma subliminar, né? De uma forma assim, silenciosa, de que o seu poder é legítimo. E aí, quando você tiver a hegemonia cultural em suas mãos, você como né, um aspirante a revolucionário, quando você conseguir conquistar o consenso cultural, a hegemonia cultural da sociedade, aí você vai poder se utilizar da força, da coerção, né, do poder coercitivo estatal para completar a revolução de fato, mas a conquista do consenso, grave bem essa frase, precede a coerção. Eu deixei uma frase ali de Gramsci para a gente entender um pouco da raiz do gramscismo, né, que ele preserva as raízes do marxismo. O mundo civilizado tem sido saturado com o cristianismo por 2000 anos. E um regime fundado em crenças e valores judaico-cristãos não pode ser derrubado até que as raízes sejam cortadas. Então ele não está falando aqui de chegar lá e incendiar uma igreja, destruir uma capela. Ele está falando o seguinte, nós precisamos cortar as raízes do cristianismo, porque assim como Marx, ele entendia que o cristianismo é o fator alienante da sociedade, ou seja, o maior empecilho contra a revolução. Então, Gramsci está dizendo o seguinte, nós precisamos cortar as raízes do cristianismo. E como faremos isso? Talvez através da infiltração, criando novas teologias, como a gente vê hoje em dia, né? A teologia da missão integral, a teologia da libertação lá na Igreja Católica, e a gente vê que esse tipo de coisa ele começa a nascer no laboratório de Gramsci.
Gramsci, ele entende que as coisas elas não são violentas, mas elas são ideológicas. Isso daqui, pessoal, Gramsci, ele é um marco dessa revolução que nós estamos vivendo no nosso país, porque o Brasil, alguém vai dizer que o Brasil, ele é o maior laboratório das ideias de Gramsci, e é onde as ideias de Gramsci obtiveram mais sucessos. A conquista do poder cultural é prévia do poder político. Então, ao invés de você ir às urnas primeiro, você domina as escolas. Olha ali a frase de Gramsci. Não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Não ataquem blindados, ataquem ideias. Então, ao invés de você conquistar o voto daquela pessoa, a simpatia daquela pessoa para ela votar em você, você faz com que a pessoa entenda de uma forma profunda a necessidade que ela tem de que uma revolução social aconteça. Ou seja, um curandeiro social, ele é necessário para esse tipo de pessoa, né? Porque o esquerdismo, o revolucionarismo, né? Eles prometem a solução de todos os males da humanidade. E essa conquista do poder cultural, ela se consegue mediante ação concentrada, isso Gramsci dizia, dos intelectuais chamados orgânicos. O que seriam os intelectuais chamados orgânicos? São os intelectuais que estão a serviço da contra-hegemonia, porque Gramsci ele entendia que a hegemonia dominante seria a hegemonia burguesa, e que esses intelectuais orgânicos da revolução, eles seriam pessoas que são utilizadas para promover a dissolução das bases intelectuais da hegemonia, as bases intelectuais da cultura ocidental, infiltrados em todos os meios de comunicação, expressão e universitários. Então, veja bem, ele está dizendo o seguinte, nós, como revolucionários, a gente não vai pegar em armas, formar milícias e atacar os quartéis, sair destruindo todo mundo e o Ocidente vai pegar fogo, não. Ele está dizendo, olha, nós vamos nos infiltrar. A gente vai transformar a mentalidade das pessoas. É uma estratégia realmente diabólica. Gramsci está dizendo o seguinte, olha, nós vamos tomar os meios de comunicação, ou seja, os jornais serão nossos. As mídias serão nossas. As escolas serão nossas. Então, todo meio de formação intelectual de uma pessoa, todo aquilo que influencia na visão de mundo do ser humano, seria aparelhado e infiltrado por revolucionários como Antônio Gramsci. Olha só que estratégia fantástica, aliás, fantasticamente diabólica, né? O que seria hegemonia cultural, né? Eu tô falando de hegemonia e talvez alguém não entenda, e por isso eu achei necessário explicar do que se trata hegemonia. Hegemonia cultural é um conceito formulado por Gramsci para descrever o tipo de dominação ideológica de uma classe social sobre a outra. Então, olha o que ele está dizendo. Se você tem uma classe dominante, as ideias dessa classe dominante, elas são a hegemonia, ou seja, elas influenciam a classe dominada. Particularmente o da burguesia sobre o proletariado, que se manifesta, por exemplo, quando os interesses da alta burguesia de um país são identificados aos interesses de toda a sociedade do país, ou seja, ele entendia que o proletariado, né, o trabalhador, o oprimido, ele estaria em consonância, ele estaria de acordo com toda a ideologia burguesa, ele havia assimilado isso para si. Por exemplo, o burguês que preserva a sua família, aliás, o proletariado que preserva a sua família aos moldes da burguesia, estaria agindo de acordo com a hegemonia cultural reinante. Gramsci dá um novo sentido à noção de poder de classe, ao constatar que a força por si só não basta para o exercício de poder. Lembra que eu estou explicando o que é hegemonia cultural. A repressão pela classe dominante é insuficiente. Ou seja, não adianta você colocar um soldado em cada esquina para ele dominar as pessoas batendo nelas, prendendo elas. Deve haver uma sujeição ideológica, ou seja, as pessoas elas precisam acreditar que aquilo é necessário. A elite dominante deve propagar as suas ideias de maneira que sejam aceitas pelo senso comum. Senso comum aqui, o povo como um todo, a massa. Ele formula a dialética entre o consenso e a coerção, ou seja, qual é melhor? Que o povo te obedeça porque eles querem te obedecer,
ou que eles te obedeçam através da força e isso possa gerar uma contra-revolução? É uma pergunta retórica. O Estado arquiteta o consentimento por meio dos processos educacionais, por meio das suas várias instituições para refletir os interesses das classes dominantes. Olha só que interessante. Ele está dizendo o seguinte, olha, a burguesia, ela cria instituições para propagar a sua ideologia, e da mesma forma nós, revolucionários, precisamos dominar essas instituições, porque assim a gente vai usar o sistema contra o sistema, ou seja, a gente vai propagar a nossa ideologia, o nosso movimento, usando as instituições da burguesia. Então, hegemonia, Gramsci ele vai utilizar esse termo no sentido de direção cultural. Hegemonia é aquela ideia que permeia, né, que domina o senso comum. O conceito de hegemonia contrasta com o conceito de dominação, né? Então, o conceito de hegemonia é eu faço porque eu acredito e não porque eu sou forçado. Eu voto num partido de esquerda porque eu acredito que a intervenção estatal ela é necessária para o bom andamento da sociedade, não porque eles estão intervindo de uma forma violenta. A hegemonia tem base no poder de persuasão. Os estados modernos tendem a ficar mais hegemônicos do que dominantes. Isso daqui é uma ideia gramscista, tá, pessoal? Antes de eu entrar na escola de Frankfurt, eu acho interessante nós entendermos o que é o gramscismo. O gramscismo, ele é um marco, como eu havia dito, nas ideias de Marx. Então, Marx, ele lança ali os fundamentos desse tipo de revolução. Lembra que eu disse, salvo engano, na primeira aula ainda, que o pensamento revolucionário não necessariamente é marxismo, mas o marxismo é necessariamente um pensamento revolucionário. Antônio Gramsci, ele assimila esse pensamento revolucionário e ele vai reformular as ideias de Karl Marx. E também neste cenário de reformulação vai entrar também a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, né, formada em Frankfurt, na Alemanha, vai ter como seus principais expoentes esses camaradas aí, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin e Herbert Marcuse. São os caras que pegaram o marxismo e criaram, através disso, né, unindo ali o Hegel, até difícil de pronunciar, né, a dialética de Hegel, ao marxismo e formulando a teoria crítica, ou seja, a destruição das bases do Ocidente através da hegemonia cultural. Então eles estão ali na mesma pegada que o marxismo, que o gramscismo, mas para definir melhor o que seria a escola de Frankfurt, a gente precisa entender o seguinte: a escola de Frankfurt, ela foi uma escola de análise e pensamento filosófico e sociológico que surgiu na Alemanha. Tinha como objetivo estabelecer um novo parâmetro de análise social com base em uma releitura do marxismo. Então, veja bem, o marxismo de hoje não é mais o marxismo de Marx. Esses revolucionários da velha guarda, eles não entendem muito bem como funciona isso. Né? Nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, alguns revolucionários que se infiltram nas escolas, né? As nossas mídias estão completamente aparelhadas por esses revolucionários há décadas, há pelo menos aí 4 décadas, e a direita, ela é tão imediatista que ela acha que uma eleição é o suficiente para resolver esse tipo de problema. A esquerda está aparelhando todos os campos da sociedade há pelo menos 4 décadas, porque eles pensam a longo prazo, eles não pensam de 4 em 4 anos, mas eles pensam em suas estratégias para daqui 10, 20, 30, 40, 100 anos. E por isso que eles obtêm tanto sucesso assim. E a escola de Frankfurt, eles têm um papel preponderante nesse tipo de estratégia. Porque eles vão formular, né, a principal teoria deles é a teoria crítica. E ela é chamada de teoria crítica por 2 motivos. Primeiro, porque faz uma crítica social do desenvolvimento intelectual da sociedade que incide sobre as teorias iluministas, ou seja, eles rompem com o iluminismo. E em segundo lugar, porque propõe uma leitura crítica do marxismo. Então, como eu havia dito, uma releitura do marxismo. Esses intelectuais da escola de Frankfurt, né, esses 4 principais, eles vão escrever obras absurdas. Por exemplo, Herbert Marcuse escreve O Eros e Civilização, onde ele propõe que um filho faça sexo com a sua mãe.
isso como forma, né, de destruir a repressão sexual. Pessoal, eu acho que até aqui é o suficiente, nós já atingimos aí 25 minutos de aula. Eu espero que eu tenha sido bem conciso e que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, a mensagem aqui, né? Na primeira aula, a gente introduziu o curso. Na segunda aula, eu consegui expor um pouco mais a respeito do que seria o marxismo, né? O marxismo de Marx, o início do pensamento revolucionário ali no século XIX, e agora, no século XX, os principais expoentes da mentalidade revolucionária, que é o Antônio Gramsci e a Escola de Frankfurt. Eu decidi não falar ali dos intelectuais soviéticos, né, que contribuíram também para essa questão da revolução cultural que nós enfrentamos hoje. Tudo isso aqui, pessoal, vai culminar lá na revolução sexual da década de 60, que a gente vai tratar talvez na próxima aula, se der tempo. Mas, pessoal, ajude aí a gente, né? Comenta, compartilha, fala aí se tá legal, se tá valendo a pena. Eu acho que é interessante a gente entender esse tipo de assunto, como eu estou frisando em todos os momentos de todas essas 3 aulas, né, até agora. É importantíssimo entendermos do que se trata guerra cultural e entender que ela é, sim, real, queira nós ou não. Beleza, pessoal? Valeu aí.